Olá! Então no vídeo de hoje, conforme descrito aí, eu vou sair um pouco da linha que eu estava fazendo. Esse vídeo aqui então é como se fosse um parênteses aí dentro do que eu estava programado. Eu estou tentando fazer um vídeo aí semanal, nem sempre talvez vai ser possível, mas mantendo uma certa coerência ali dentro daquele meu objetivo de dar uma visão geral aí da teoria da psicologia do Jung, não só para quem já é interessado, que já estuda a psicologia ou quem já estuda a psicologia analítica em si, mas para todo mundo, né? Naquela ideia de que o autoconhecimento vai servir para todo mundo, então é legal se eu puder traduzir aí, uma tentativa ao menos aí numa linguagem mais simples, para que todo mundo possa refletir a partir dessas ideias. Então, realmente uma coisa que sempre o pessoal comenta aí, quem fala a respeito do tema aí, seja na internet ou nos grupos de estudos, mesmo os pessoais aí, uma dúvida que sempre surge é a respeito por onde começar a ler, né? Ou o que eu devo ler de acordo com meus interesses. E realmente, dos primeiros vídeos que eu fiz aí, essa foi a dúvida que mais surgiu aí, bastante gente perguntando aí pessoalmente aí pra mim, por onde começar, qual livro indica e tudo mais. Então eu vou tentar dar uma rápida explicada aí a respeito da bibliografia do Jung, dar umas dicas aí tentar adequar, contemplando aí alguns interesses, né? E é até legal falar sobre isso porque também serve para dar uma visão da obra de Jung como um todo, né? Lógico que aqui é super superficial, é só citando os tópicos, mas já dá para ter uma noção de o que ele acabou desenvolvendo aí ao longo da vida dele, né? Então, assim, um tipo de gente que procura Jung é aquela pessoa assim, eu leio muitas coisas, não necessariamente da psicologia, sou um leitor ávido aí, e, bom, já que eu leio, quero entrar em contato com a ideia do Jung, né? Ter uma visão ampliada e mais geral da visão de mundo do Jung, embora eu não tenha nada a ver com psicologia. Bom, daí é aquele clássico que é O Homem e Seus Símbolos, que é um livro realmente mais direcionado para esse tipo de público, assim, né? Para ele ser mais introdutório. Inclusive fazia até um tempo que eu não pegava nele, né? Depois que eu avancei para as outras obras, mas conforme nessa minha ideia aí de dar uma visão mais simplificada, eu até tá aqui direto, aberto aqui do meu lado, que eu estou consultando ele. E é bem interessante, assim. Então ele é um livro dividido em 5 partes. Não é só o Jung que escreve aqui. E uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção aqui é a parte da Marie-Louise Bonfrant, que foi a pessoa aí que mais contribuiu com Jung quando ele estava em vida e deu continuidade, inclusive, aí depois da obra dele. Ela mesmo tem uma própria obra muito vasta aí, que eu também já li algumas coisas, que eu admiro muito ela. Até assim, quando eu comecei a ler Jung, tive uma certa dificuldade ali da forma como o Jung escreve. Não que seja uma forma assim, não é que nem dizem de Lacan, eu nunca entrei muito em contato com a obra de Lacan, mas dizem que é super complicado, não é nesse sentido. Mas até se acostumar, assim. Enquanto que quando eu tomei contato com a escrita da Bonfrant, me surpreendi muito, assim, como ela escreve. Não é uma questão de bem ou pior, mas como ela escreve de uma maneira assim que, principalmente para iniciante, assim, é muito interessante. Então, como eu estava falando, esse livro é dividido em 5 partes, e a parte mais legal, assim, para quem quer ter uma visão geral, é o capítulo dela, que é o 3, que ela dá uma visão geral do próprio processo de individuação, que inclusive foi o tema que eu iniciei no meu último vídeo, né? Então, apesar disso, os dois primeiros aqui, antes que ela fale, dá uma visão do que é o inconsciente e dá uma visão a respeito de como os temas mitológicos tocam a teoria do Jung. Então, apesar de o cerne, assim, para quem está nesse tipo de interesse, né, de ter uma visão mais geral e até assim com uma leitura mais facilitada, seria esse capítulo, mas é legal, então dá uma forçada aí, mesmo que no primeiro momento seja um pouco difícil ler as 2 primeiras partes dele, mas vai valer muito a pena, porque assim, quem leu esse livro assim e entendeu pelo menos o capítulo da Bonfrant aqui já pode falar que tem uma visão bem boa já, né? Lógico que não é nada muito profundo, mas naquele objetivo de ter uma visão geral, uma visão do que é a visão de mundo de Jung, ele contempla muito isso. E um outro livro muito indicado para começo é esse, A Prática da Psicoterapia, só que esse eu indicaria assim mais para quem realmente já tem um interesse pela psicologia, ou quem vai estudar psicologia, ou quem pensa em começar a estudar psicologia, ou mesmo quem já estuda psicologia e quer ter um contato maior. Então esse livro é até surpreendentemente um dos mais fáceis assim de ler dos que o Jung propriamente escreveu, né? Então ele nem acaba tendo aquela sensação de ser um pouco complicado. Mesmo quem for ler ele de primeira assim, vai achar mais tranquilo.
só que é aquela questão do interesse. Então, é muito legal, assim, por exemplo, muitas pessoas acabam indo para outras abordagens dentro da psicologia, mas querem ter uma pincelada ali de cada teórico mais importante. Então, para esse tipo de pessoa, quem lê esses dois, assim, né, um vai te dar uma visão mais ampla e outro uma visão mais direcionada do que é a psicoterapia do Jung, já parece que, na minha opinião, já contemplaria, assim, né. Mas apesar disso, a obra dele é bem vasta, né, então são todos esses livros aqui, até aqui mais ou menos. Ele é vendido numa coleção que é chamada As Obras Completas, né, que são 18 volumes. Então é uma obra bem vasta, né? Então, assim, eu quando comecei a ler, eu sou teimoso, acabei indo na ordem, meio que uma espécie de um toque aí, falei, não, vou começar desde o primeiro. Só que acontece que os primeiros livros ali do Jung, eles estão mais voltados para um enfoque psiquiátrico mesmo, né? Ele é formado em medicina, a psicologia não existia enquanto ciência acadêmica na época ali. Então ele recebeu a formação de psiquiatra e fez os seus primeiros trabalhos nesse sentido, né, dentro da psiquiatria. Então são livros muito densos nesse sentido, inclusive esse daqui é um livro, Estudos Experimentais, acho que é um dos maiores, se não for o maior, e é super experimental, assim, então quem tem interesse num estudo, em qualquer tipo de estudo mais empírico, experimental, dados, gráficos, esse livro aqui é voltado mais para esse tipo de pessoas assim, né, mas para quem está querendo ler para ter uma visão de mundo, ele é bem complicadinho de ler. Então, a parte primeira ali da obra dele, na ordem ali, seria mais voltar nessa questão de psiquiatria, empirismo e coisas nessa linha. Agora, uma outra questão interessante. Quem tem um contato maior com Freud e quer tentar entender aonde que o Jung começou a divergir de Freud, esse daqui é sensacional. Então ele faz uma crítica não só no sentido negativo, durante a obra toda o Jung sempre dá a importância do Freud, né, de que ele ter sido precursor e tudo mais. Então esse livro ele traz essas duas abordagens. Ao mesmo tempo ele dá uma explicação do ponto de vista dele, lógico, né, pessoal dele ali, da teoria de Freud. Então mesmo para quem busca entender mais Freud, acaba sendo interessante. E ao mesmo tempo ele começa a se diferenciar ali e fazer umas críticas que vão acabar... a consequência vai acabar sendo a separação deles, né? Então esse é um livro bem interessante. Aí o que mais? Para um outro tipo de público, que quer uma abordagem mais filosófica, de uma visão de mundo mais filosófica de Jung, que a teoria do Jung pode trazer, eu sempre recomendo esses três aqui, que na verdade os três são o volume 8, que é a energia psíquica, a natureza da psique e a sincronicidade. Então, eles têm uma abordagem, ele se aproxima, inclusive na sincronicidade, ele se aproxima do físico Pauli para descrever esse livro. Então, ele tem uma abordagem, ele coloca um ponto de vista da psique, até de certa forma mais filosófico, aí, se aproximando do que outros filósofos, às vezes, por exemplo, os existencialistas, os da fenomenologia, colocaram essa questão a respeito da mente. Então, especificamente, a energia psíquica, eu considero também um livro, assim, para quem está querendo começar. Ele é pequeno, fácil de ler, você quer saber tudo, assim, porque eu considero ele muito interessante. Mas, como eu disse, é para quem quer ter uma visão mais filosófica a respeito da psique humana. Esses dois aqui, o 7, Psicologia do Inconsciente, e o Eu e o Inconsciente, aí ele dá mais, quando ele começa a abrir mais para a questão do inconsciente, que vai acabar sendo aí sempre o ponto de apoio aí para toda a obra dele, né? Então, também são livros para quem está mais voltado para esse interesse da psicologia mesmo. Além disso, um outro livro que eu gosto de falar para um outro tipo de interesse, para um outro público, cadê ele? Presente e Futuro. Também é um livro bem pequeno de ler, mas muito denso em conteúdo, e é muito interessante, muito atual, inclusive, para fazer uma leitura a respeito de como a psicologia das massas funciona, como a sociedade como um todo funciona. É lógico que ele sempre vai estar colocando a visão dele, né, a partir da teoria dele, mas para quem tem um interesse sociológico, é muito interessante, por mais que não se aproxime da visão de mundo do Jung, é muito interessante como um contraponto às outras visões sociológicas, e é incrível a gente ler ele e ver que anos depois, sei lá, meio século depois,
parece que serve muito bem para os dias de hoje. Então esse livro também eu recomendo muito para quem tem, daí mais para quem tem esse tipo de interesse mais sociológico. Além disso, tenho outras, né, a obra, como vocês podem ver ainda, eu não vou citar todos eles aqui, mas eu vou partir para os que estão fora das obras completas, que aí tem o Memórias, Sonhos e Reflexões. Esse daqui eu indico assim para qualquer pessoa que gosta de ler biografias. Então, vamos dizer assim, não tenho interesse nenhum em psicologia, nem em filosofia, nem nada, mas eu leio e eu tenho interesse em ler biografias. É muito interessante, mesmo para quem não tem. Lógico que para quem quer se aprofundar em Jung é muito útil, né, e muito essencial até, para você entender de onde os pensamentos dele surgiram. Mas se você não tem interesse nenhum nisso e quer ler uma boa biografia, recomendo. Memórias, Sonhos e Reflexões é bem interessante, né? Porque se a gente pensar que é um homem que colocou um olhar filosófico bem denso a respeito da humanidade como um todo, vocês devem imaginar como que seria ele falando da própria vida. Então é uma biografia um pouco diferente nesse sentido. Ele é um livro fácil de ler também, não considero difícil, mas bem profundo, mas focado, né, na vida de um homem, na vida dele próprio, obviamente, e que acaba sendo bem interessante para esse tipo de público. Sempre vou recomendar também quem me pede sugestões de biografias, né. Além disso, para fechar, vou comentar mais sobre o Livro Vermelho. Ele tem essa versão grande aqui, que tem todas as imagens, as obras artísticas que o Jung fez durante a construção dele, mas ele tem essa versão menor aqui. E aí esse livro aqui, ele é mais complicado. Eu nem sei muito bem como indicar ele. Quem conhece a obra do Jung, lógico, já vai ter uma ideia melhor sobre isso, mas eu não recomendaria, assim, como iniciação de forma alguma, né? Ele, até quando eu li ele, eu estava meio que no começo da obra dele, e de curioso fui começar a ler, eu falei, opa, eu particularmente, até fiquei com medo de ficar louco, assim, porque ele não pretende ser científico, né? Então eles são basicamente anotações que o Jung fez a partir das experiências dentro do próprio inconsciente dele, né? Então ele experimentou submergir no inconsciente, até uma visão que muitas pessoas têm, é que ele tocou a loucura, né? Ele foi um homem que conseguiu ir nessa direção do que a gente chamaria de loucura, ali, para simplificar, e conseguiu voltar para trazer esses relatos. Então ele é um livro muito profundo nesse sentido, inclusive ele foi publicado muito depois da morte de Jung, ainda está sendo tema de estudos aí, então ele é de certa forma recente para o público geral, ainda estão entendendo mais ou menos até onde que vai essa obra aqui. E acho que seria isso. Como eu falei, eu acho muito interessante a obra de Jung, essa possibilidade de abarcar públicos diferentes, né? Até quem não tem nada a ver com a história, quem não tem interesse nenhum nesses estudos, mas gosta de ler, pode acabar encontrando coisas interessantes. Então, queria destacar que, lógico, essa é uma visão pessoal minha, né? De como eu vi a leitura dessas obras, mas também eu acabei me baseando mais ou menos no que o pessoal comumente diz aí, que nessa questão do homem e seus símbolos, e a prática da psicoterapia é meio que senso comum aí, que são boas bases iniciais. Então, deixo aberto aí para quem quiser continuar tirando essas dúvidas, se eu não fui muito claro aí em alguma explicação. Que eu tento deixar um pouco curtos os vídeos, mas se eu fosse explicar cada um dos livros, acabaria ficando muito, muito longo, né? Então eu toquei brevemente em cada um deles, mesmo assim já ficou o vídeo longo aí, mas é isso. Aquele abraço aí, então, e até a próxima.